Tem outro episódio aqui que eu já falei sobre o poder do perdão, a importância do perdão, mas eu sempre falo pra vocês que quando eu vou gravar os episódios, eu não tiro da minha cabeça. Eu sempre peço realmente a orientação de Deus, até porque eu entendo, vejo e comprovo todos os dias como Deus tem usado o Mente Lapidada Podcast para direcionar mulheres, para exortar, né, corrigir, dar orientações. E é muito lindo ver isso. Eu fico muito grata a Deus por isso, porque eu vejo quantas mulheres não me conheciam, gente. Esses dias, só um parênteses aqui pra não ficar tão longo esse episódio, porque a pessoa fala, vocês sabem disso. Esses dias eu recebi depoimentos de uma menina que ela falou assim: Helena, você não tem noção, porque uma amiga minha me recomendou um podcast. E aí, quando eu fui entrar nesse podcast, entrou no seu podcast. E aí eu falei pra ela: não, amiga, que benção, obrigada, amei, tá sendo muito bom pra mim, já tô maratonando tudo, a Helena é maravilhosa. Aí ela: Helena? Quem é Helena? Aí ela: como assim? O podcast que você me recomendou é da Helena. Ela: não, é da fulana de tal. Aí quando ela foi ver, enfim, era outra pessoa que ela tava recomendando e Deus direcionou pro meu podcast, pro episódio daquilo que ela precisava ouvir naquele momento. Então, desculpa, gente, não existem coincidências. São as decidências que eu falo, né? Então, se o podcast tem te ajudado, seja aqui no YouTube ou no Spotify, por favor, não retenha informação, compartilhe com mais mulheres. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a importância do perdão para destravar bênçãos na sua vida, entendendo que isso é a chave para você destravar bênçãos na sua vida e, quando não feito, consequentemente, a sua vida se torna paralisada. Mas vamos falar mais sobre isso. Então, como eu falei para você, tem outro episódio que eu vou pedir aqui no YouTube pra Gabi linkar, que eu falo sobre o poder do perdão. Eu achei até que é esse nome. E no Spotify, vai lá na busca, não sei se você sabe que aqui normalmente lá para podcast, você pode ir lá, botar as palavras-chave e você acha episódio sobre essas palavras-chave, tá? Então você pode botar sobre perdão. Mas o que eu quero trazer aqui pra você é o seguinte: perdão, perdoar pessoas, é simplesmente uma lei e um princípio bíblico. Eu sempre tento trazer aqui pro Mente Lapidada Podcast princípios bíblicos de uma forma muito prática, muito objetiva e como eu vivo realmente. Porque eu acho que esse é o objetivo. Não é aumentar a sua capacidade de conhecimento, mas ter uma vida frutífera pela mudança e transformação que o evangelho, enfim, que a intimidade com Deus gera na sua vida. Então, eu sempre trago de uma forma prática aqui para você. Então, eu até trouxe aqui uma passagem, raramente eu leio passagens bíblicas aqui para você, mas eu até trouxe aqui para você, né? Em Mateus 6, do 14 ao 15, fala o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoará. Mas, contudo, entretanto, todavia, se não perdoardes aos homens, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Vamos trazer aqui de uma forma muito clara. Perdoar é inteligente. Porque uma vez que você não perdoa pessoas, porque você, senhorita, se acha a última bolacha do pacote, quer ser a juíza da situação, porque você acredita que a pessoa não é merecedora, porque N pontos aqui, eu vou falar qual é a importância de perdoar no final desse episódio aqui para você, mas o ponto principal que você tem que entender é que uma vez que você não perdoa, você quebra um princípio bíblico e você sofre as consequências disso no mundo natural. Tudo começa no mundo espiritual para depois se tangibilizar no mundo natural. Tem muitas mulheres que estão com áreas da vida paralisadas, seja, por exemplo, a área financeira, seja, por exemplo, a área de relacionamentos, várias áreas, tá? A área da saúde, né, que tem muitas doenças e tudo mais, por quebra de princípios bíblicos. Dentre eles, não perdoar. Então, vamos lá? Perdoar é inteligente, na minha visão. E aí, eu acho engraçado porque eu já contei meu testemunho para vocês aqui algumas vezes, e eu segui uma vida completamente distante de Deus. Eu sempre acreditei que ele existia, mas isso para Deus não diz nada, né? Mas não vivia a intimidade com ele verdadeiramente. Inclusive, só quero fazer um convite para você. Deus me levou, e esse episódio vai ficar mais longo, mas Deus me levou a gravar um curso gratuito chamado Intimidade com Deus.
tá? Então, são aulas gravadas onde eu trouxe a minha jornada. O que eu fiz na praticidade do meu dia a dia, no meu estilo de vida, para ouvir a voz de Deus, para ser direcionada por Ele, para realmente cada dia mais buscar e ouvir dele a mulher que eu nasci para ser. Muitas vezes sozinha você não entende como viver esse processo. Então, o Intimidade com Deus nasceu, é um curso gratuito, compartilhe com o máximo de pessoas. Às vezes você pensa assim, nossa, queria tanto que fulana vivesse mais intimidade com Deus, mas eu não sei como ajudar. Pois bem, tô te dando a resposta hoje aqui nesse episódio. Então, logo aqui abaixo, é só pegar o link da minha plataforma de ensino. É totalmente gratuito. Esse é meu servir a Deus, a minha gratidão a Deus, trazer as ovelhas perdidas de volta para Ele. Então, é só clicar aqui abaixo e acessar, tá? Então, rebobina e volta. Então, eu vivia muito longe. Só que você tem que entender uma coisa. Seja a pessoa que está bem distante de Deus, a pessoa que não acredita em Deus, ou a pessoa que vive intimidade com Deus, seja qual for, todos nós vivemos abaixo e submetidos aos princípios e leis espirituais. A gente tendo conhecimento ou a gente não tendo conhecimento. Por isso que a própria Bíblia fala que meu povo perece por falta de conhecimento. Só que é engraçado que as pessoas, a ciência, a neurociência e mesmo as pessoas, elas conseguem perceber, né, as consequências de algumas leis, mas não se antenam ou não têm noção de que isso é uma lei espiritual. Como assim, Helena? Te explico. Muitas pessoas falam assim, da lei da atração. Eu sou uma que falava lá atrás de neurociência. Eu quase não trazia aqui sobre Deus, espiritualidade, porque Deus foi ajustando a rota no meio do caminho. Já era o plano dele, mas ele tem o tempo dele para ajustar a nossa rota, né? E aí, eu falava mais de neurociência, lei da atração. E eu falava muito, olha, a tua palavra, ela tem poder de cocriação, né? Eu ainda falava, acho que às vezes eu falava do universo, não falava nem de Deus, gente. Mas todo mundo tem seu processo, né? E ali, eu falava sobre isso, que a palavra tem poder de cocriação, de mentalizar, a palavra tem esse poder. Pois bem, só que a gente não para perceber que a famosa lei da atração nada mais é do que uma lei espiritual que Deus mesmo tem. Isso na palavra, que ele diz que a palavra tem poder de vida ou morte. A língua tem poder de vida ou morte. Quem ama comerá do teu fruto. Então, isso já estava lá em Provérbios, isso é milenar, e a ciência vem muitos anos depois querendo comprovar algo que já é um princípio bíblico e uma lei espiritual. Ou seja, até a neurociência está comprovando algo que já é uma lei e um princípio espiritual. Tem outro que muitas pessoas falam assim, nossa, mas parece que é karma, gente. É karma. Toda vez isso aqui acontece comigo, toda vez eu atraio isso aqui para minha vida, toda vez eu vejo que, cara, quando eu menos percebo, já tô com um problema na minha situação financeira, ou todo mundo na minha família tem esse problema na situação financeira, ou todo mundo na minha família tem um problema de relacionamento, é karma. E as pessoas, né, que não leem a Bíblia, não têm noção de princípios espirituais, chamam de karma. Quando Deus fala que é simplesmente a lei da semeadura. Em Gálatas fala, né, de Deus não se zomba. De tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então, toda vida que a família, gerações ou aquela pessoa fez o mesmo plantio, colheu a mesma coisa. Não é karma, é simplesmente a lei da semeadura. Uma lei e mais um princípio bíblico. Então, por que eu tô falando isso tudo para você? Para te dar realmente um temor no seu coração e tomar a consciência de que você tendo intimidade com Deus ou não, você sofre as consequências de leis espirituais. Que bom que você está aqui para aprender isso comigo. Porque tem muitas pessoas, gente, que estão em depressão, que têm a vida paralisada, pensamentos sabotadores e acha que tudo é ela, que é karma, que não sabe. Aí vai tentando resolver de forma natural e nada resolve. É lógico, nem tudo é espiritual, no sentido de será resolvido espiritualmente. Tem questões que são emocionais. Por isso que hoje eu trabalho por emocional e espiritual. Mas sim, existem muitas paralisias na sua vida que são espirituais, quebra de princípios bíblicos, quebras de leis espirituais. Então, eu quis trazer isso tudo para você de uma forma diferente de falar de perdão hoje,
para realmente te mostrar que quando você quebra e você na sua justiceira, não quer perdoar pessoas, você sofre as consequências disso no mundo espiritual. E isso traz para o mundo natural, para a sua vida também. Então, perdoar, gente, para finalizar, é uma decisão inteligente. Perdoar não é sentimento, é decisão. Perdoar é decisão. Muitas pessoas falam assim, ai, tô esperando Deus colocar no meu coração um sentimento para perdoar. Isso não vai acontecer, é uma decisão. Não perdoar é colocar uma pessoa num cárcere, né, dentro de uma prisão, e você acredita que você está sendo super justiceiro, você está botando nessa prisão a pessoa que te feriu, quando na verdade a pessoa que entra nesse cárcere é você mesma. Você que fica presa ali com uma vida completamente paralisada, não é a pessoa que você não perdoou. Não perdoar é simplesmente lixo emocional na sua alma. E eu não preciso nem te dizer que o Espírito Santo não consegue se manifestar e ter a sua presença numa casa suja. E por último, e não menos importante, talvez o mais importante, não perdoar por quebrar um princípio e uma lei espiritual simplesmente é um pecado. Pecado, gente, muitas vezes a gente não entende o que é quando você quebra uma lei, um mandamento, um princípio espiritual, simplesmente isso. E Deus, ele se afasta da gente por causa do pecado. Por isso que ele sempre nos convida, né, a nos arrependermos, sempre a mudarmos a nossa postura, nosso comportamento. E ele sempre pode usar e usa, na verdade, de pessoas para nos alertar. Ele não desiste da gente, isso que é o mais lindo de tudo, né? Ele não se satisfaz em muitas vezes ter que se afastar de você por causa do pecado e uma quebra de princípio espiritual, ou até mesmo fazer com que você pague as consequências de quebrar um princípio. Ele é pai nenhum fica feliz de ter que cumprir ali a correção. Não fica feliz, mas ele sempre vai usar de pessoas, circunstâncias, situações para que ele faça com que você volte para o caminho e para o plano original. Talvez seja esse episódio de hoje. Então eu tenho certeza que esse episódio vai chegar a mulheres que estão sentindo a vida paralisada e não sabem por quê. Parece que já se moveu, já tentou de tudo, já fez muitas coisas e não parou para analisar as quebras de princípios que ela está fazendo e não tinha nem noção de que isso ou como isso poderia impactar na sua vida. Perdoar é inteligente, perdoar é uma decisão, perdoar é necessário. Então, eu espero que esse episódio ressoe no seu coração, gere transformações na sua vida, porque pode ter certeza absoluta que quando você tomar essa decisão e fizer realmente perdoar, seja quem te feriu, que há anos você guardava essa mágoa, achando que era justiceira da situação, quando você fizer isso, você vai ver muitas áreas da sua vida destravarem. E eu te espero no próximo Mente Lapidada Podcast.